Olá, tudo certo, pessoal? Então estamos na quarta aula da jornada de estudos produtivos. Calma, realmente eu estou equivocada porque eu queria deixar mais um dia. Na verdade, esta é a quinta aula da nossa jornada de estudos produtivos. E claro, se você quiser saber um pouquinho mais, acompanhe a gente nas mídias. E só para falar, essa quinta aula tá bem bacana. Segue aí que você vai gostar. Tá bem legal. Isso mesmo, eu sou Fernanda Jordão Formiga, caso você não me conheça, caso você não tenha assistido as outras aulas, tudo bem, eu quero que você vá lá e volte e assista as outras aulas, porque elas são aulas interligadas, ela tem uma linha de pensamento e de estrutura que vai implicar em você assistir as outras aulas. Então volta lá, assiste as outras aulas para você ver o encadeamento do pensamento, beleza? E de tudo que a gente falou aqui. Então o que foram essas 5 aulas? Hoje é a quinta aula, é a última aula dessa jornada. O que foram nessas 5 aulas? Na primeira aula a gente falou sobre investigar, então é como você abrir o olhar para que tudo aquilo que você já está fazendo, então você vai investigar as suas formas de estudar, a sua postura, o que você se alimenta, você se hidrata bastante, então você vai começar a observar como você faz. Na segunda aula a gente falou sobre clarear, então depois que você viu tudo que você investigou lá, da sua forma de estudar, do que é interessante você manter, o que é interessante você ajustar, mudar, então vamos lá. Depois disso você clareia tudo isso. E não só clarear é colocar tudo na mesa e ver o que funciona, você já vai categorizar, selecionar aquilo ali e ver o que é mais interessante, começar a observar os seus objetivos, o que você quer em relação aos seus estudos, qual o seu objetivo primordial. Então eu tô falando aqui estudos de uma maneira geral. Se você está estudando para concurso, se você está estudando para fazer uma prova de qualificação, se você está estudando para terminar o curso de pós-graduação, especialização, mestrado, whatever. Independente de qual seja o seu objetivo, isso tem que estar claro, o objetivo tem que ter clareza para poder direcionar você ao que você quer. Então, estipular data, tudo isso a gente falou no segundo dia, beleza. Agora, no terceiro dia, a gente falou sobre uma coisa também muito importante, que é o foco, como você estabelecer o foco, como você direcionar suas forças, como você manter aquela atenção sustentada, o que você precisa fazer. A gente falou um pouquinho sobre isso. Não tem como aprofundar tanto, mas foi bem bacana e a gente falou um pouquinho sobre isso. No quarto dia, planejamento, você precisa fazer o gerenciamento do seu tempo, do seu cronograma. Então a gente abordou essas questões. E agora a gente vai falar sobre executar o seu plano. Como você vai executar o seu plano, né? Vamos pensar aqui que no seu dia tem 24 horas. Todo mundo tem 24 horas. Isso eu até falei, na verdade, eu falei lá no ao vivo, eu falei no quarto dia, mas eu tô retomando um pouquinho aqui e falar essas questões das 24 horas. Então, na aula anterior eu dei uma pincelada. Então aqui agora a gente vai fazer um fechamento aí para chegar lá na questão do planejar, para deixar isso mais claro. A gente vai buscar esse link do planejar e trazer aqui para você otimizar essas 24 horas e começar a colocar em prática, a começar a agir em relação ao seu propósito, ao seu objetivo, o que você quer verdadeiramente. Então vamos lá. Bom, todo mundo tem 24 horas, puxando esse gancho, desculpa. E se a gente pegasse as 24 horas e dividisse em 3 porções? A gente falou sobre dividir em porções na aula anterior, então se você não assistiu a aula anterior, você volta lá e assiste, rever esses pontos, tá? Se a gente pega as 24 horas, divide em porções, a gente tem 3 porções de quanto? De 8 horas. Eu estou falando de maneira didática, eu estou falando de uma maneira simplificada, estou falando de uma maneira tranquila, que fique mais interessante você, legal, faz sentido, não faz, tá? Então vamos pensar aqui de uma maneira harmonizada, nem sempre é assim, né? Às vezes a gente tem que ajustar alguns pontos, mas eu quero que você harmonize suas 24 horas em 3 porções. Vamos lá. A primeira porção, e é extremamente importante, na outra aula a gente falou sobre o sono. O sono é um momento importante do seu organismo, da sua fisiologia, do seu corpo, da sua cabeça. Então,
Então vamos lá, o sono é extremamente importante. Então pessoas que passam a noite estudando, calma, então reflita melhor as porções que você está dedicando ao sono. Pessoas que são plantonistas, elas têm maior desgaste físico e mental quando fazem plantões noturnos. Por quê? Você está mexendo com o quê? Com a fisiologia da pessoa. Então eu fiz muito plantão noturno e eu sei que realmente há um desgaste fisiológico, biológico, hormonal quando a gente faz muito plantão noturno. Então isso altera o quê? O humor, altera o quê? Lá nas regiões do sistema límbico, ali onde a gente controla um pouco mais nossas emoções, ali altera sim, porque é ali que vai estar transitando os hormônios que vão melhorar o nosso humor, como a dopamina, que fica ali na substância nigra, fica um pouco mais para a base do cérebro, mesmo assim ali fica uma maior concentração da substância, na substância nigra, na área da substância nigra, fica a maior concentração de dopamina, mas ela circula ali por todas aquelas regiões do nosso cérebro e estabelece aquela sensação de prazer, de bem-estar, né, de humor elevado. E quando a gente melhora essa circulação da dopamina, melhorando nossa afetividade, melhorando o nosso olhar afetivo, às vezes você não é muito de tocar, mas você exerce a sua afetividade de outras maneiras. Às vezes é com um bilhetinho, um carinho a mais. Então, gente, cada um tem uma forma, né? Cada um tem uma forma de apresentar a sua afetividade e receber a sua afetividade. E isso é muito importante. E a afetividade, mesmo que você tá lá focado no seu estudo, ela tem que ser mantida, ela tem que ser nutrida, assim como você nutre o seu corpo, a sua afetividade também. Então tudo isso tem que estar bem circulando na sua mente, no seu corpo. Ah, eu não tenho namorado, eu não tenho namorada, eu não sou casado. Ok, busque afetividade de outras formas. Transfira essa afetividade para você, a cuidar do seu corpo, a cuidar de você, a melhorar a sua autoestima. Busque algo que vai lhe trazer um bem-estar, fazer algum exercício físico que você goste, uma natação. Ah, não, eu gosto de fazer caminhada ao ar livre. Vai para um parque, vai à praia, faz a sua caminhada. Busque as sensações que lhe dão prazer, que lhe dão satisfação. Às vezes você precisa ir lá para o mato, e eu falava muito isso, porque eu gosto muito de natureza. E eu, quando eu estava muito no batidão, trabalhando muito plantão, um atrás do outro, eu falava assim, o próximo fim de semana, o próximo sábado, a gente vai para uma cidade aqui perto de Brasília. Tem várias cidades em que tem muita cachoeira, muito rio e tal. E eu falava, eu preciso entrar na água de uma cachoeira, eu preciso renovar minhas energias. E eu ia para lá. E eu tomava meu banho de cachoeira, a gente passava o dia lá e voltava para Brasília. E eu voltava revigorada. Então, você precisa buscar esses pontos essenciais para você manter a sua satisfação, o seu foco. Então, você precisa buscar essas pílulas de satisfação para poder nutrir o seu corpo. Tá? Algo que seja saudável, que não vai atrapalhar a sua fisiologia, certo? Então você busque essas estratégias, aquilo justamente lá na primeira vez lá que está relacionado a gostar das coisas, né? O que você tem mais afinidade, busca as coisas que você tem mais afinidade, até em relação ao seu prazer em relação a sentir o ambiente, a respirar. Então busque, porque isso precisa estar misturado com o seu objetivo, com o que você quer para sua vida, com o objetivo de estudar, tá? E você vai colher isso lá na frente. Então, isso é interessante, é buscar essas pílulas de satisfação para que seu objetivo seja cada vez mais vivo, você vivencie ele, você abraça esse objetivo e consegue seguir com o seu dia a dia de uma maneira mais harmonizada, tá bom? Então vamos pensar aqui. Então, você tem as 24 horas, você precisa dormir, né? Então, digamos que você durma 8 horas por dia, que é a forma que restaura o seu corpo. Pode ser que você tenha que ajustar isso. Um adulto, naturalmente, ele dorme de 7 a 9 horas. Tem pessoas que dormem mais, tem pessoas que dormem menos. Ok, as pessoas que dormem mais é só um ajuste que você precisa fazer. Se você dorme 12 horas, diminui um pouquinho para 11, diminui para 10 e
consuma aquelas 2 horas para estudar. No início vai ser difícil? Vai, porque vai alterar a sua rotina. Vai ser complicado, mas mesmo assim mantenha essa dinâmica para que você consiga ajustar melhor as horas e você consiga estabelecer algum horário mais produtivo para você estudar, certo? Vai ser complexo no início, mas toda mudança tem o período do caos, que é esse período que é o difícil, mas entenda que quando você mantém esse processo, e existem já, que eu já vou falar mais para frente, tem um período certo para manter esse processo, já tem estudos de neurociência explicando que depois que você passa por esse processo, as coisas vão fluindo, você consegue subir um pouco mais e deixar essa mudança mais arraigada, mais otimizada e trazer ela para uma rotina mais saudável. Então sim, é interessante que você ajuste um pouco mais o seu período de sono, mas o ideal, o natural, o que já tem em pesquisas é de 7 a 9 horas de sono, é o período natural do seu corpo para você ter uma restauração, para você ter uma homeostase, né, para o seu corpo funcionar de uma maneira legal, para você ser produtivo no dia seguinte, ok? Então isso é importante. Então, Fernanda, mas ainda sobraram 16 horas dessas minhas 24 horas. O que é que eu faço? Quem trabalha, eu digo que tem 8 horas que você vai dedicar ao seu trabalho. Eu sou freelancer, mas você trabalha. Você trabalha na área que você atua. Eu sou autônomo, você trabalha. Eu tenho uma empresa, você trabalha. São 8 horas. Mas na empresa são mais de 8 horas. São 10 horas, 12 horas. Aí você vai buscar as suas janelas de oportunidade. Eu faço plantão de 12 horas. Você vai buscar janelas de oportunidade dentro daquele plantão de 12 horas. No plantão de 12 horas você tem 1 hora de repouso. Ajusta isso, porque normalmente quem faz plantão de 12 horas tem repouso de 36 horas. Então, no plantão você pode buscar janelas de oportunidade, no dia seguinte você precisa repousar, quem está fazendo plantão à noite. No dia seguinte, busque ajustar, ou no período da manhã você repousar, ou no período da tarde, mas isso é fundamental. Eu mesmo, fazia muito plantão noturno, eu só conseguia dormir verdadeiramente só no período da tarde depois do almoço. Não era bom para mim, mas era o único jeito que meu organismo conseguia se ajustar. Então, era depois do almoço, eu deitava e dormia de 2 às 4. Acordava e ainda conseguia dormir à noite. Dormia um pouquinho mais tarde, mas essa era a minha rotina. Porque eu saía do plantão, saía num gás, que aí no dia eu não conseguia dormir no período da manhã. Então, eu ajustava tudo no período da manhã, arrumava tudo, acompanhava tudo. E à tarde era o período que eu dormia. Ou eu conseguia... Dependendo, eu ainda conseguir dormir de manhã, fechava tudo, né, para poder fingir que aquilo ali é escuro, é à noite, mas assim, dependia um pouco mais. Então você vai estruturar manhã ou tarde para você conseguir fazer o repouso. Por mais que você não durma, o seu corpo precisa repousar, precisa descansar. Faz uma leitura, faz uma meditação, coloca uma música tranquila, coloca um brainwave. O que é brainwave? Isso aí ele é muito utilizado para estabelecer o foco, que a gente falou na terceira aula. Na terceira aula? Foi. Na terceira aula a gente falou sobre foco. Existe uma estratégia que para você melhorar a sua concentração, você pode estimular o seu senso auditivo, né? o seu sentido auditivo. Como é que você estimula ele? Existem músicas clássicas que ajudam e melhoram a melodia, ela faz as nossas conexões cerebrais funcionarem melhor. Melodia, por exemplo, Mozart, Bach, então são todas melodias, são todas músicas clássicas que ajudam a melhorar as nossas conexões encefálicas lá dentro do nosso cérebro. E quando você ainda coloca as músicas clássicas junto com brainwave, o que é brainwave? São ondas cerebrais, são ruídos brancos, são ruídos específicos, digamos assim, que vão melhorar a sua concentração na hora de estudar. Então, brainwave existem no Spotify, e eu acho que eu só vi no Spotify, mas se você procurar também no Google, você procura lá brainwave ou ondas cerebrais ou ruído branco. Você procura lá que esse ruído branco, brainwave ou ondas cerebrais, né,
Áudios de ondas para estimular ondas cerebrais, eles facilitam também a concentração e direcionam o foco quando você está estudando. Ah, Fernanda, mas eu não consigo, eu preciso do silêncio absoluto. Ok, é tudo uma questão de teste, de você se testar e observar se isso vai funcionar para você ou não. Aqui são dicas, tá? Então você pode fazer essa pesquisa, você pode baixar no Spotify, você procura lá Brainwave, você vai encontrar algumas músicas. Agora deixa eu explicar, existem brainwaves para várias situações. Tem brainwaves para estudo, tem o brainwaves para foco, tem brainwaves para meditação, que é outro tipo de onda cerebral, tem brainwave para hipnose, que também é um outro tipo de onda cerebral que ativa ondas cerebrais. Então, nosso cérebro ele funciona com várias cargas elétricas, né? Na verdade, a sinapse, além de ser uma troca de substâncias, também tem troca de cargas elétricas ali também. Então, as ondas cerebrais, elas melhoram essa troca de cargas elétricas. Então, o nosso cérebro, eu acho que eu falei na outra aula, quando a gente identifica uma morte encefálica, é quando as ondas cerebrais não estão funcionando mais. Existem aparelhos super específicos, né? São os encefalogramas, mas assim, de última geração, que conseguem detectar a mínima onda cerebral do cérebro de uma pessoa para identificar se ela está em morte encefálica ou não. Então, essas ondas cerebrais são todas cargas elétricas que o nosso cérebro produz e que muitas vezes elas têm vários tipos delas. Por exemplo, tem ondas cerebrais que identificam quando a gente entra no sono profundo, tem ondas cerebrais que identificam quando a gente está no sono mais leve. Então, existem também o brainwaves para estimular o sono. Então, cuidado quando você for pesquisar, você coloca lá estímulos auditivos para ondas cerebrais para estimular o foco ou para estudo, tá? Busca lá no Google, tenho certeza que você vai encontrar um monte, e no Spotify também. Então, só cuidado para não estimular a onda cerebral do sono, senão em vez de você estudar, você vai dormir. Cuidado. Então, busque lá direitinho. Tenho certeza que você vai entender e vai achar interessante essa dica e realmente funciona. Quando eu quero escrever alguma apostila, porque eu dou curso de ensino à distância, quando eu quero escrever uma apostila, quando eu preciso de maior concentração, eu uso muito as brainwaves, tá? Então eu preciso de concentração, eu uso a brainwave. Então isso é também uma forma, tá? Então, vamos voltar lá nas 8 horas. Você tem 8 horas de trabalho, 12 horas de trabalho, você é plantonista, você tem aquele horário de trabalho. Então essas 8 horas são dedicadas à sua profissão, ao seu trabalho. Então, normalmente, né, se a gente for pegar 44 horas semanais, ou então a pessoa trabalha no ambiente comercial, ela tem mais ou menos a média 8 horas. Estou falando de maneira didática, tá? Certo? Eu estou dividindo as 24 em 3 porções. Beleza? Ótimo, Fernanda. Beleza. E essas outras 8 horas, né? Então eu tenho 8 horas de sono, 8 horas, né, do dia a dia para o trabalho, dedicadas ao meu trabalho. Ah, Fernanda, mas eu não trabalho, eu só estudo. Ah, que ótimo. Então você vai dividir essas 8 horas, por exemplo. Eu estudo só no período da manhã, ou só no período da tarde, e você vai distribuir, você tem muito mais tempo de estudo, então você vai você vai estimular cada vez mais a sua memória de longo prazo. Então olha que legal, você tem uma oportunidade única que é estudar. Mas você só vai estudar? Não. Aí a gente entra nas 8 porções do lado. Então, a primeira 8 porção, sono, que é importantíssimo. A segunda, trabalho. E a terceira porção? Aí você vai dividir ela em 3 porções. Também você vai pegar aquelas 8 horas, dividir em 3 porções, 2 porções, o que você achar mais interessante. Eu digo até 3, porque muitas vezes a gente não consegue otimizar tanto assim. Então vamos lá, nessas 8 horas restantes você vai dedicar às outras dimensões de vida. Uma delas é a sua saúde. Então, 1 hora de atividade física, meia hora de atividade física você vai distribuir. As outras horas de deslocamento, mais ou menos você vai computar aí, mais ou menos de deslocamento, eu tenho 1h30 de deslocamento, eu tenho 2 horas de deslocamento. O que eu vou fazer com essas 2 horas de deslocamento?
Cara, pega um caderno de questões para concurso e faz. Pega um livro que você, ou um artigo científico e vai lendo. Ok? Deslocamento. Às vezes tem 2 horas de deslocamento, às vezes a pessoa estuda longe ou trabalha longe da sua casa. Aproveite esse deslocamento, aproveite. Janelas de oportunidade. Ótimo. E aí, depois disso, você, aí já foram 3 horas, tem mais 5 horas. Quais são essas 5 horas? Se organizar a casa, organizar o ambiente de estudo, você começar a trabalhar as outras questões que estão envolvidas. Fazer fazer um bolo. Estabelece aí, vou dedicar 2 horas às atividades domésticas, ou que eu acho que 2 horas está suficiente para atividades domésticas, né? Para contribuir para casa. Às vezes você mora na casa dos pais, você vai contribuir. Eu preciso, aí você vai ajustar. Eu preciso dedicar então aos meus filhos mais 2, 3 horas. Então isso aí você vai ajustando e você vai ter se você pegar essas suas 24 horas, você já ajustou ela tão bem que ela está harmonizada. Olha só que legal, com o seu dia a dia. Então eu quero que você tenha essa visão gama, ampla, para você depois distribuir isso da melhor forma, certo? Não existe uma, digamos assim, fórmula secreta para isso. Existem essas dicas que vão facilitar para você gerenciar as suas 24 horas. Então, dividindo ela em 3 porções fica mais fácil. Lembra? Quando a gente divide em porções, isso aí é melhoria contínua, isso é Kaizen. Você, quando tem uma atividade muito grande, quando vocês têm só essas 24 horas, você dividir ela de uma maneira harmonizada, certo? Isso é Kaizen, hein? Começa a respirar Kaizen que vocês vão ver. Então tá, agora o agir. Para a gente agir, a gente precisa pensar que nós temos a necessidade de estabelecer hábitos. E existe um livro que eu gosto muito de indicar para os meus clientes, chama-se O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. Nem sei se fala assim, mas é Charles Duhigg. E ele é um livro muito recomendado. Se você, eu não gosto de ler, tá, assiste o vídeo. Tem vários vídeos na internet que falam sobre o ciclo do hábito e fala justamente dessas estratégias. O ciclo do hábito funciona da seguinte forma. Para você estabelecer... Toda mudança, como eu falei, ela tem um período do caos, que é o período mais complexo da mudança. Então, deixa eu chegar lá. Existe um gráfico da Virginia Satir, eu nem coloquei o gráfico aqui, mas é assim, ele começa quando a gente quer mudar, né? Então, a Virginia Satir fala da questão da mudança. E a mudança, ela gera o caos, mas tem um período que ela começa a ascender e a gente também chega num patamar de estabilidade. Mas aí eu vou lá, vamos lá. Então, se a gente pega um gráfico, digamos que aqui está a linha, e a gente começa uma mudança, por exemplo, exercício físico, eu vou começar amanhã exercício físico, ou então começo hoje a fazer exercício físico. A gente começa com o maior gás, não é verdade? E aí depois a gente começa a sentir dor. A gente começa a sentir, hoje eu não vou não, porque minhas costas, minha perna, aí a gente começa a descer. Vai sentir dor? Vai. Vai ser ruim? Vai. O corpo vai aceitar? Não. O seu cérebro não gosta de mudança, né? O cérebro, ele quer manter aquela conformidade lá e não quer mudança, ele não quer movimento, ele não quer gastar energia. Então, você começa a sentir as dores todinho. Só que quando você sente a dor, você tem que manter o ritmo. Tem que manter o propósito, tem que manter a mudança. Porque quando você mantém, você começa a acender, você começa a criar aquele hábito. E quando você começa a criar, você começa a elevar mais aquela situação. Tudo bem, fazer só caminhada é bom, mas a corrida ela tem um efeito maior. Então antes de você chegar num patamar de estabilidade e sempre fazer caminhada, você pode começar a correr. Mas eu tenho um problema no joelho, eu não posso correr. Então você começa a colocar outras atividades físicas, uma hidroginástica que não tem impacto, você começa a colocar uma abdominal, você começa a acrescentar, porque antes de chegar no patamar você tem que acrescentar outras atividades. A caminhada é ótimo? Mas se você acrescenta outras atividades, a gente sai do patamar de estabilidade novamente, que isso acontece, e aí a gente começa a mudar as opções, as escolhas, para que você consiga otimizar
o seu dia a dia para atividade física, por exemplo. Então você muda o patamar, aí você começa uma nova atividade. Então nós seres humanos também somos desafiados, né, no dia a dia. E quando a gente se desafia a fazer uma coisa diferente, isso vai gerar um desconforto, isso vai gerar uma dificuldade inicial, isso vai atrapalhar o seu dia a dia, você vai sentir dor, mas o seu corpo precisa de movimento, você foi feito para ter movimento, né? Então, procure buscar o movimento, certo? Cafezinho. Então, assim, busque isso. Outra coisa importante é isso que eu falei. Então, o que acontece muito quando a gente está aqui no período do caos, quando a gente não consegue acender, até cortou aqui na vídeo, mas quando a gente está no período do caos, que é essa depressão aqui, esse período aqui, muitas pessoas desistem, não mantêm a rotina, não mantém a continuidade dos exercícios e acaba desistindo e às vezes até para de visualizar e de vivenciar o seu próprio objetivo, tá? Então, muito cuidado para passar pelo período do caos e desistir. Não desista. Continue firme com o seu propósito, com o seu objetivo. Viva, por isso que eu falo, viva o objetivo intensamente, todos os dias. Coloque ele num lugar bem que você veja todos os dias aquele objetivo. Nem que seja assim, um banner, ou nem que seja no seu celular. Toda vez que você pegar o celular, você vê o seu objetivo que você quer. Certo? Isso vai direcionar você, isso vai deixar isso vivo, isso vai diminuir as dificuldades que você vai passar pelo período do caos, tá? Toda mudança gera dificuldade, toda mudança gera desconforto, mas você é capaz de passar pela mudança, pelo desconforto e por tudo isso com muita força. Você tem essa capacidade porque você é um ser humano, tá? Ok? Você é um ser humano, então vamos lá, você não é um robô, então você vai passar por a dificuldade, mas você vai conseguir. É só manter firme aí o seu objetivo, certo? Então deixa eu explicar mais ou menos o que acontece. O que é o ciclo do hábito? Já existem estudos explicando justamente que a gente tem tempos, né? Não é algo muito fechado, são 21 dias, não, são 66 dias, não, são 90 dias. Existem estudos, foi feito com várias pessoas no mundo inteiro e que verificou que para a gente começar a estabelecer um hábito, a gente precisa de 3 semanas, 21 dias, 30 dias, em média, não é certo, mas para a gente começar a fixar um hábito, a começar a exercer um hábito, para a gente poder passar pelo período do caos com uma certa proficiência, com uma certa força, a gente precisa manter aquela rotina por pelo menos 21 dias, de 3 semanas a 4 semanas. Legal, Fê, então tem que continuar? Tem que continuar. Né? O que a gente falou na aula passada foi um planejamento semanal. Imagina, se você continua isso sempre, diretão, você fazendo o que é o mais palpável, que você consegue pegar mais concretamente, que é a sua semana, imagina num mês, num ano, de repente você foi super produtivo. Se você começa na semana, no seu dia, imagine no seu ano. O seu ano vai ser produtivo. Então, beleza. Está ok? Tá conectado aqui comigo? Então, é isso aí que vai acontecer. Então, a média para você começar a estabelecer um hábito, 21 a 30 dias. Certo? Depois dessa fase, a gente chega também um pouquinho no patamar, né? Porque tem pessoas que começam a chegar no patamar. Então, a gente vai ajustando ao longo desse tempo. Mas o lance é não perder esse foco de manter aquela rotina, aquele hábito por 30 dias. Então, para você fixar um hábito, você fala assim, o meu corpo precisa correr, o meu corpo precisa fazer uma caminhada, o meu corpo precisa manter isso aqui porque eu tô pedindo, eu tô sentindo isso nas minhas células, são de 66 a 90 dias. Quando isso fica mais arraigado no seu corpo, você precisa de 66 a 90 dias. Só uma coisa bacana aqui, por exemplo, quando eu fiz a prova pro exército, o treinamento militar, ele leva de 3 meses, então são 90 dias, ou seja, olha que interessante, eu não sei se você sabia disso, 90 dias é o suficiente, são 3 meses para você estabelecer as condutas, os costumes da vida militar, do exercício físico, tornando isso um hábito. Então, olha só, o treinamento militar leva mais ou menos 3 meses. Então, para você estabelecer isso no seu corpo, para você
melhorar ainda mais o seu método de estudo, você precisa manter isso por pelo menos 3 meses. Você tem que se tornar firme no seu propósito, viver o seu objetivo para deixar isso firme por 3 meses. Depois isso vai ficando um hábito. Tá? Ah, Fernanda, mas eu já estou estudando há 4 anos, eu não aguento mais. Aí sim, você vai começar a fazer aqueles pequenos ajustes, aqueles pequenos detalhes que vão otimizar. Se você só faz resumo de um jeito, você vai ter que mudar esse jeito. Se você só estuda em casa, busque estudar ao ar livre, para ver se isso modifica um pouco mais, se isso vai absorver um pouco mais. Então você precisa mudar alguns ajustes, porque a parte intelectual você já está trabalhando com muito afinco. Então os pequenos ajustes, não é estudar de cabeça para baixo, tá? Acho que isso não ajuda, mas você precisa pegar esses pequenos ajustes que você já está estudando há 4 anos. Ótimo, parabéns, muito bom. Então você precisa só pegar, mudar, por exemplo, o ambiente, mudar, por exemplo, o local de estudo, mudar a mesa de lugar. Então, aqueles pequenos ajustes que vão fazer a diferença, e só esse pequeno ajuste, esse pequeno ângulo que você muda, você já vai tornar o ambiente melhor. Ah, compra uma outra pasta para colocar os seus resumos. Ah, essa pasta agora está mais bonita. Faça aquelas pequenas mudanças, que eu tenho certeza que essas pequenas mudanças vão fazer diferença. E isso vai tornar o seu estudo mais produtivo. Pequenas mudanças, pequenos ajustes, pequenos ângulos de mudanças. Ah, se você só faz o ângulo de 90 graus, muda para, sei lá, 96, isso já vai mudar, tá? Então o ciclo de hábito funciona dessa forma e precisa desse tempo para você manter um hábito saudável, manter um hábito de estudo. Você precisa pelo menos manter aquele seu calendário firme por pelo menos 3 semanas. Para deixar ele mais arraigado ainda, precisa de pelo menos 3 meses, 90 dias. Certo? Coloque isso como hábito no seu dia a dia. Ah, Fê, como é que funciona? De acordo com o Charles Duhigg, a gente precisa estabelecer o hábito, né? Primeiramente, antes de deixar ele mais fixo possível. Então, a gente tem o gatilho, o que dispara aquele hábito, a gente tem a própria rotina e a gente tem a recompensa. Então, para a gente começar a estabelecer um hábito, a gente precisa criar esse ambiente do hábito para que as coisas fluam, para que as coisas funcionem. Como é que você faz isso? Você primeiro precisa disparar o hábito, a vontade de estudar. Como é que você faz isso? Como? Por exemplo, você vai pegar o seu material no dia anterior, vai separar na mesa, porque você já fez o calendário, viu? Na aula anterior eu falei sobre o calendário, você já tem lá o calendário, tá tudo bonitinho, arrumadinho, planejado. Você vai pegar o seu material que você separou, escreveu lá no calendário, estabeleceu a disciplina que você vai estudar, você separa ele em cima da mesa que você vai estudar, bota o foco, uma garrafa de água, porque não tem problema de deixar uma água de um dia para amanhã, do dia anterior para o dia seguinte, põe a água, põe o copo, deixa o espaço separado para você estudar, certo? Porque quando você acordar de manhã, você vai lavar o rosto, tomar seu banho, fazer sua leitura positiva para o dia, você vai chegar no espelho e falar assim, hoje o dia vai ser ótimo, eu vou estudar para chuchu, eu vou aprender um monte de coisa nova, fala um monte de coisa na frente do seu espelho, e aí beleza, tomou seu banho, se arrumou, eu só estudo em casa. Se arruma como se fosse para sair de casa. Se arruma, passa perfume, se arruma como se fosse para sair de casa. Tem que tornar isso fixo e prazeroso para você. Senta na cadeira que você separou para estudar. Senta lá e liga o seu Pomodoro e estuda. Estuda. Outra coisa interessante é que você pode estudar a parte teórica e fazer as questões. Estudar a parte teórica e fazer as questões. Isso sempre vai fixar. Lembra que a gente capta mais ainda quando a gente faz as questões, que a gente começa a questionar o que a gente estudou? Então, faz aquelas questões que estão ali de acordo com o tema que você está fazendo. Certo? Questões de concurso, ou então você começa a questionar aquele artigo. O que eu colhi com isso aqui? E começa a fazer as anotações. Certo? Ok, tudo bem. Isso é fundamental. Então, o gatilho é você separar o material
no dia anterior para você fazer a rotina. Aí você pula para a rotina. A rotina é acordar de manhã, se arrumar e sentar as suas nádegas na cadeira e estudar. Ou então, qual é a sua rotina? Deixar o material pronto, botar a mochila nas costas, pegar meu ônibus e ir para a biblioteca mais próxima para eu estudar. Você vai estabelecer sua rotina, ok? Beleza? Liga o seu Pomodoro e manda vir. E estuda lá. Certo? Isso é estabelecer a rotina e fazer isso repetidamente, que é aquilo que eu falei, quando você repete isso e deixa isso mais vivo por pelo menos 21 dias, 3 semanas, 4 semanas e vai subindo até 90 dias, você já fixou aquele hábito de estudar, tá? Ok? E aí o que você, depois que você faz a rotina, você tem a recompensa. A recompensa tem que ser naquele dia. Tem que ser logo que imediato. Qual a sua recompensa? Busca uma recompensa. Uma das recompensas que eu super indico, que não vai afetar a sua fisiologia, é você fazer os motivos de gratidão. Você pode fazer a gratidão, pega 3 gratidões, escreve no seu diário, escreve logo no seu resumo, você fala: sou grato por ter estudado português, sou grato por ter estudado direito constitucional, sou grato por ter estudado a legislação tal. Tá ok? Ou então eu agradeço pelo dia de hoje, eu agradeço pela minha mãe, pelo meu pai. Faça as gratidões, tá? Isso é importante. No final do dia, isso já é uma recompensa de você saber que você foi produtiva naquele dia. Outra recompensa você estabelece comer uma maçã no final do dia, ou então comer, assim, né? Eu acho que comida, você precisa comer uma pipoca pode, pipoca sem óleo. Busca uma recompensa legal, que não vai afetar a sua fisiologia e não vai atrapalhar seus hábitos, que eles sejam mais saudáveis, tá? Então, mas você busca a recompensa que você achar melhor. Certo? E que não vai afetar também a sua vida financeira, ok? Então busca essa recompensa, você vai fechar esse ciclo, tá? E você vai estar deixando esse hábito mais firme, mais forte, mais arraigado para você conduzir o seu objetivo, que é trabalhar os seus métodos de estudo, certo? Ok? E eu queria também falar de uma coisa importante que eu quero que você identifique aí. Então, o que você precisa? O gatilho são as deixas, né, que o pessoal fala também. No Charles Duhigg, ele fala sobre gatilho ou deixa, né, o que vai disparar, qual é a deixa, né, nas artes cênicas, a deixa é aquela chegada que um ator tem quando ele faz uma fala e aí ele faz a deixa para o outro ator, né? Então, nas artes cênicas, a deixa é aquela entradinha. E aí o outro ator entra com a outra fala, certo? Essa é a deixa. A mesma coisa, o gatilho é o que dispara, é o que vai fazer impulsionar. Então vamos lá, deixa de gatilho é a mesma coisa. Assim, tem o mesmo sentido, a mesma essência. Então eu quero que você comece a identificar quais os seus gatilhos que vão disparar você a sentar para estudar. Quais são os gatilhos? Eu preciso beber água antes para poder sentar para estudar. Eu preciso tomar meu café antes para poder parar para sentar para estudar. Eu preciso tomar meu banho antes, me arrumar para poder parar para sentar. Então eu quero que você identifique quais são os seus gatilhos e aí você organiza isso de maneira eficaz. Como eu falei, no dia anterior você vai e separa o material para estudar. Identifique os seus gatilhos e se for gatilhos que não vão te ajudar em nada, você vai deixar de lado. E se for gatilhos que vão te impulsionar, você vai dar continuidade e vai até incrementar um pouco mais esses gatilhos. E eu queria também que você começasse a buscar quais as alternativas, as recompensas que você vai ter para manter esse hábito de estudar, de sentar as nádegas na cadeira para estudar. Tá? Importante também a questão da postura, do ambiente claro, nem que você coloque um foco de luz para você poder estudar, certo? Seja no celular, seja no computador, você precisa de luz para você poder estudar, escrever ou fazer as pequenas anotações. Então, quais as alternativas de recompensa mais saudáveis que você pode criar para deixar esse hábito mais firme? Pode ser, por exemplo, depois de sair do cursinho, a gente reunir com os colegas, isso é uma recompensa. Se reunir com os colegas para tomar um suco, um chá, um café, sei lá, certo? Isso é legal. Então,
Busque essas estratégias, compartilhe com as pessoas sobre como você estabelecer rotina e você deixa isso mais forte para você. Tá? No meu caso, por exemplo, eu tô fazendo aqui os meus estudos e eu preciso tomar um café, eu preciso tomar uma água e eu preciso tomar um chimarrão. O chimarrão também é um estimulante e eu adoro chimarrão, então esse é um das minhas recompensas. Não é o que dispara, mas é uma recompensa. E tem vezes que a recompensa é tão saborosa que ela vira um gatilho, ela vira um disparo. Então isso é interessante também, quando você deixa a coisa tão firme que você precisa, às vezes, você só vai estudar se você tiver aquele produto. Mas busque alternativas saudáveis. Se você não tiver o café na hora, busque uma alternativa que seja similar a um café e que seja saudável para você, que não vai interferir na sua fisiologia e que vai tornar esse estudo produtivo e que vai melhorar as suas conexões cerebrais, suas conexões sinápticas e que vai melhorar ainda mais o que você está captando do meio, captando o seu conteúdo que você precisa para chegar no seu objetivo. Então estamos aqui finalizando mais uma aula da Jornada de Estudos Produtivos. Eu vou deixar o link aí para você baixar o PDF, que é o PDF do calendário semanal, tá? Do planejamento semanal produtivo, é o PSP. Então você vai baixar